Sim, concurseiro, sou o Mestre Mário e você é sempre bem-vindo ao CIEX. Começa com a questão de interpretação de texto, porque na sua prova, para qualquer concurso que você for fazer da VUNESP, primeiramente virá um texto ou uma tirinha. Sempre sugiro que leia o enunciado, compreenda-o e depois volte ao texto para verificar qual das alternativas é a incorreta ou a correta. A partir da leitura da tira, neste caso, pede a alternativa correta. É correto concluir que loucura é o dinheiro, né? Olha o pássaro falando. Um pedaço de papel que os humanos inventaram para medir o valor. Então, na percepção do pássaro, o dinheiro foi inventado para medir o valor das coisas, inclusive dos próprios humanos, né? Os humanos têm muito mais valor que um pedaço de papel. Continua falando o pássaro. Então, ele fala que o dinheiro foi criado para medir o valor das coisas, inclusive dos humanos. Mas na percepção do pássaro, os humanos têm muito mais valor que um pedaço de papel. Aí o animal aqui já fala. Você acha? Claro, sirva um humano e $1 milhão a um leão e observe o que ele escolherá. Então, aqui no último quadrinho já tem uma crítica, não é isso? Então, o pássaro de início vem falando que os humanos têm muito mais dinheiro que um pedaço de papel. Até aqui a gente compreende dessa forma. Olha, o pássaro acha que os humanos têm muito mais valor que o dinheiro. Mas no último quadrinho, o que a gente observa? Que aqui ele está sendo irônico. O pássaro o humano só vai ter mais valor que o dinheiro se for para um leão, porque ao leão só interessa a carne do humano. Então, a forma de medir, a métrica usada pelos humanos para valorar as coisas é comparável à usada por leões? Nada disso. Quando a gente faz a leitura da tira aqui, a gente não consegue chegar a essa conclusão. Aqui a conclusão, o que traz na tira é que de início, o pássaro fala que os humanos têm mais valor que o dinheiro. Agora, como fala que usada pelos humanos para valorar as coisas é comparável à usada por leões? Não. Os leões só querem o quê? A carne, não é isso? E nós observamos que os humanos, eles vão querer o dinheiro, não é isso? Então, o humano gosta de dinheiro, os leões das carnes. A crítica do pássaro ao valor que se dá ao dinheiro destoa da opinião do animal, do hipopótamo? Será que de fato destoa? Vamos ver aqui, quando fala lá que a crítica do pássaro ao valor que se dá ao dinheiro destoa do hipopótamo. Observe aqui, inventaram para medir o valor das coisas, inclusive dos próprios humanos. Os humanos têm muito mais valor que um pedaço de papel. O que o hipopótamo falou? Você acha? Ele só perguntou, ele não expressou a opinião. Aqui quem continua falando é o pássaro. Então, tem tirinha, você precisa observar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, a crítica do pássaro ao valor que se dá ao dinheiro, ok, ele fala que os humanos dão muito valor ao dinheiro. E qual é a opinião do hipopótamo? Não sei, ele só falou, você acha? Ele não disse que, ele não trouxe uma opinião neste caso. O hipopótamo dá indireta ao pássaro que precisa pagá-lo por estar sobre sua cabeça? Em momento nenhum. Qual é a indireta? Ele só falou o quê? Você acha? Em momento nenhum. Então, quando ele fala você acha, não dá para nós sabermos se ele precisava pagá-lo. O dinheiro não tem valor para os personagens que não compreendem sua função. Será que o dinheiro não tem valor para os personagens? Tem sim. Então, quando a gente observa aqui, o pássaro, ele fala dessa percepção do dinheiro, que é para medir o valor das coisas, inclusive dos próprios humanos. Na percepção do pássaro, os humanos gostam muito de dinheiro e às vezes até perdem alguns valores. Então, observa aqui, os humanos têm muito mais valor que um pedaço de papel. Claro, sirva um humano e $1 milhão a um leão. Então, o dinheiro não tem valor para os personagens que não compreendem a sua função? Até aqui você pode falar, o dinheiro não tem valor. Em momento nenhum lá falou, eu gosto de dinheiro, eu uso dinheiro para isso ou aquilo. Mas aqui, que não compreende a sua função, o pássaro sabe a função, sim,
do dinheiro. Tanto é que ele ainda vem aqui falando qual é a função do dinheiro: medir o valor das coisas. O pássaro trata do alto valor humano em relação à sua importância enquanto alimento. Certinho, olha aqui. Na percepção do pássaro, justamente por causa do dinheiro, na percepção do pássaro, ele tem muito mais valor que carne. Olha aqui, sirva um humano a carne, neste caso aqui, para um leão. Então, na percepção do pássaro, o homem tem muito mais valor que $1 milhão, como ele fala lá. Então, enquanto alimento, o homem tem um valor alto. Agora, relacionado ao dinheiro, o homem já perdeu alguns valores na percepção do pássaro. Então, ele tem um alto valor em relação à sua importância enquanto alimento. Assinale a alternativa em que se faz a afirmação correta quanto atira. Então, tem de observar atira e também concordância verbal. Primeiro ponto, por ser VUNESP, ela cobra basicamente a regra máxima. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Primeira coisa, identifique o verbo, faça a pergunta o que, ou então quem é que faz aquilo, aí você vai identificar o sujeito. Aí você vai falar aqui, ó, são criatura. São criatura soou estranho, não é isso? Então, observe, o que é uma criatura? Daqui a pouco eu faço a pergunta. For servido, você deverá observar. Quem indaga, ou quando eu falo aqui, identifique o verbo, faça a pergunta. O que indaga? Quem indaga? E você fazendo a pergunta, você identifica o sujeito. O pássaro, então, sujeito e verbo. Então, vem aqui. Quem questiona? Quem questiona? O hipopótamo. Olha aqui, novamente. Quem encontrou onde estaria o valor? Os próprios humanos são passíveis de serem medidos por uma quantia em dinheiro. Então, você tem de observar a tira e também a concordância verbal. Concordância verbal da VUNESP, verbo haver no sentido de existir, impessoal. Não vai para o plural. Nem apareceu aqui, mas é muito recorrente. O ser humano, para o pássaro, são criatura. Aí você vem aqui e faz a pergunta. O que é a criatura? O ser humano. Ah, o ser humano, aqui eu tenho o quê? Um sujeito no singular, não é isso? Sujeito no singular, você já sabe. O verbo precisa estar no plural. O ser humano é criatura, ou então é uma criatura no singular. O ser humano é, não é isso? Ele é criatura com mais relevância que uma nota de dinheiro. Só pela concordância verbal já eliminei. Nem preciso verificar se quanto atira está correto. Se dinheiro e um humano for servido, o que vai ser servido? Dinheiro mais um humano, não é isso? Ah, então se eu tenho dois núcleos, eu tenho um sujeito composto, não é isso? Sujeito composto, você já sabe. O verbo vai para o plural. Então, eles for, não. Se eles forem servidos, não é isso? Já descartei. Se dinheiro e um humano forem servidos a um leão, você deverá, aqui está correto, observar a sua escolha. O pássaro indaga. Quem indaga? O pássaro. Olha aqui. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Sujeito simples no singular, verbo também no singular. Indaga a que tipo de loucura corresponderia às riquezas materiais. O que vai corresponder? A loucura corresponde? Não, muita atenção, frase invertida, observe aqui. O pássaro indaga a que tipo de loucura as riquezas materiais corresponderiam. Corresponderiam. Então, aqui neste caso, corresponderiam, ou foi invertido aqui. A ordem correta ficaria o quê? Ou melhor, a ordem direta. As riquezas materiais corresponderiam a que tipo de loucura? Então, isso daqui é o sujeito, correto? Sujeito no plural, o verbo precisa estar no plural. A que tipo de loucura corresponderia às riquezas materiais? Ah, mas eu me perdi na concordância. Mas no que se refere à tira, está errada. O pássaro não faz essa indagação. O hipopótamo questiona o pássaro se ele encontrou onde estaria o valor humano. Então, quem questiona o hipopótamo? Certinho. Sujeito singular, verbo no singular, sujeito no singular, verbo no singular. Agora, olha aqui. O hipopótamo questiona o pássaro se ele encontrou onde estaria o valor humano. Olha aqui, ele falou só assim, ó, você acha? Ele só perguntou isso, ele não falou, olha, onde está
o valor humano. Então, ele não questionou isso daqui. Por causa da afirmação não está correta quanto a tira, eliminei a alternativa D. Mas concordância? Tá ok? Os próprios humanos são passíveis de serem medidos por uma quantia em dinheiro. Então, quem são passíveis? Os próprios humanos, não é isso? Os humanos, sujeito no plural, não é isso? Então o verbo precisa estar no plural, certinho, o verbo de ligação no plural. E aqui, este predicativo do sujeito também no plural. O predicativo ali ele vai concordar com o sujeito da mesma forma. Eu não posso falar os humanos passível, não. Os próprios humanos, sujeito no plural, verbo no plural, predicativo do sujeito também no plural. De serem medidos, os humanos medidos, certinho, a alternativa é. E quanto à tira? Os próprios humanos são passíveis de serem medidos por uma quantia em dinheiro, certinho, porque o pássaro ele vem criticando ali a perda de alguns valores por causa do dinheiro, que alguns humanos gostam muito do dinheiro. Na percepção do pássaro, o humano, a carne do humano para o leão tem muito mais valor que um dinheiro. As lacunas do texto são corretas e respectivamente completadas por. Então precisamos verificar tem crase ou não. Os primeiros séculos do terceiro milênio, se corresponde a alguma coisa, não é isso? E aqui eu tenho o quê? As primeiras sociedades. Você observa que este nome está no plural. Então, eu preciso ter aqui o artigo definido a, mas aqui, vou colocar aqui, eu tenho aqui a junção da preposição a exigida pelo verbo corresponder, mais o artigo definido feminino as. Então, a primeira tem acento indicativo de crase. Correspondem às primeiras sociedades, correspondem aos atos de alguma coisa. Então, eu já venho aqui e já observo, já eliminei 3 alternativas. Vamos ver a próxima. Na península é um movimento de maior complexidade social, em que se intensificou. Intensificou o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, ele vai só exigir a preposição. Ele não exige a preposição, ele vai exigir somente o artigo que vem acompanhando o substantivo no feminino, preposição. Então, lembre-se aí de que com verbo transitivo direto não tenho preposição. E se eu não tenho a preposição exigida pelo termo anterior, não terei a crase. Então, já venho aqui, já gabaritei a questão com a letra D. Como você já pode observar, vamos ver a última. Mas que antecederam o... Quem antecede alguma coisa, né? Que antecederam a formação. Então, neste caso aqui, eu venho e já confiro também que a última é sem crase. Então, neste caso aqui, a alternativa D é a que está correta. Agora vamos fazer a análise do texto de acordo com as informações presentes nele. É correto afirmar que, sempre digo, não vou fazer a leitura deste texto, vou ler as alternativas e voltar. Dama de Marfim sepultada na Espanha revela o papel de liderança. Então, aqui na própria fonte, observe aqui, no título do texto já vai ajudar bastante. É um texto retirado do UOL. Então, olha aqui, Dama de Marfim sepultada na Espanha revela o papel de liderança de mulheres na antiguidade. Será que eram só os homens os líderes ou havia também mulheres? Havia, porque aqui já está falando do papel de liderança delas. É correto afirmar que as boas condições da dentição da pessoa levaram a conclusões sobre o seu alto posto que ocupava na sociedade. O que fala aqui da dentição dessa pessoa? Será que foi pela dentição que eles souberam que ela ocupava um alto posto? Observe aqui. Pesquisadores divulgaram que a análise do esmalte dos dentes mostrou que o corpo sepultado no local perto de Servilha não era de um homem, como se esperava anteriormente. Então, aqui a gente vai observar que a dentição ela ajudou para saber se era homem ou mulher. A dentição, como fala aqui na alternativa A, não tem nada a ver com essa questão de alto posto. Lá era uma mulher, ok. Vamos compreender o que fala lá no texto. Então, fizeram a análise por meio da dentição, descobriram que era uma mulher.
A partir dali, eles chegaram à conclusão de que também as mulheres ocupavam alto posto. Mas a dentição aqui foi somente para saber o sexo e não está relacionada ao alto posto. As suspeitas dos pesquisadores são reforçadas pelo fato de que nenhuma tumba de homem encontrada tinha honrarias. Será que de fato é isso mesmo? Será que falava lá que nenhuma delas tinha honraria? Então vamos ver aqui onde tem essa passagem. Embora os pesquisadores não saibam exatamente quem ela era ou que papel social desempenhava, suspeitavam que ela, a mulher, combinava poder político e religioso e é possível que fosse considerada a fundadora de um clã importante. Observe esta passagem. Nenhum homem de posição semelhante foi encontrado no local. Então, nenhum homem, vamos voltar à alternativa aqui, a suspeita dos pesquisadores são reforçadas pelo fato de que nenhuma tumba de homem encontrada tinha honrarias. Então, eu falo e provo para vocês que esta é a alternativa correta, por quê? Aqui nós observamos que uma mulher, ela tinha algumas honrarias, observe aqui, e contendo artigos luxuosos, como um punhal feito com cristal de rocha, casca de um ovo de avestruz e uma presa de elefante africano. A mulher tinha essas honrarias. Agora observe aqui, nenhum homem de posição semelhante foi encontrado no local. Então, o que você observa? Que nenhuma tumba de homem encontrada tinha essas honrarias. As mulheres ocupavam cargos importantes em sociedades antigas devido às honrarias que recebiam pós-morte? Não, pelo contrário, acabei de ler para vocês aqui o que eles observaram, que ela foi enterrada com essas honrarias, então ela recebia as honrarias em vida, antes de morrer. Inicialmente se acreditava que a tumba fosse de um homem, pois supunha-se que as mulheres não eram enterradas. Onde está falando que as mulheres não eram enterradas? Isso daqui é o princípio da extrapolação. Isso é mentira. Em momento nenhum falou que as mulheres não eram enterradas. A idade do cobre revelou maior inclusão. Então vamos ver aqui, o cobre. Maior inclusão das mulheres comparada à idade da pedra, mas menor. Onde está falando aqui que essa idade do cobre ela era maior ou menor que alguma coisa, como fala aqui? Então a gente precisa voltar aqui ao texto, não é isso? Aqui nós temos uma passagem aqui, observe. Tal. Mostra que as mulheres podem, vou marcar que fica mais fácil para você, a dama de marfim, assim apelidada por haver objetos de marfim finamente trabalhados que a cercam na sepultura, mostra que as mulheres podem ter ocupado altos cargos de liderança durante a idade do cobre. Ok. Um período de transição entre a pedra e o bronze. Só falou que é um período de transição. Então ficou fácil para você que resolveu esta prova. Aí você já identificou que está errado. Aqui não falou que ela era maior nem menor. Só falou que era um período de quê? De transição entre uma e outra. Sinal alternativa em que há emprego de linguagem em sentido figurado. Opa, figurado conotativo, não é isso? Conotativo é lá de conto de fadas, é quando você dá um novo significado à palavra. Eu sempre utilizo este exemplo. Maria é uma pedra no meu sapato. Maria é uma rocha, ela está grudada no meu sapato. Não, ela é o quê? Um empecilho. Então, sentido figurado, que a VUNESP cobra bastante, é isso. Empecilho é algo que atrapalha em pedra no caminho. Lá Drummond fala muito bem sobre isso. Se você tem uma rocha no seu caminho, viajando, por exemplo, é algo que te atrapalha. Então, aqui deu um novo significado à palavra pedra. Eu preciso de quê? Em qual alternativa houve o emprego de linguagem em sentido figurado? Não vou voltar ao texto, porque você vai lendo, provavelmente já vai identificar a resposta. Quando os arqueólogos descobriram a tumba na Espanha, datada, que tinha a data de quase 5.000 anos, tudo sentido próprio, nenhuma palavra com um novo significado. Que eles não sabiam que se tratava de uma mulher. O corpo sepultado no local perto de Sevilha não era de um homem. Até aqui já descartei todo sentido próprio. Esse estudo lança uma nova luz sobre um problema, ainda falta a alternativa D, embora os pesquisadores não saibam exatamente quem ela era. Então, o que é lança uma nova luz? E aí? Será que o estudo pegou uma luz e lançou? Olha, vou jogar essa lâmpada. Não. Quando fala
lançam a nova luz é que traz à tona, eu poderia falar. Esse estudo revela alguma coisa, revela um problema do qual sabemos poucos. Então, aqui, lançam a nova luz foi empregado em sentido o quê? Sentido figurado. Se eu usasse uma palavra no sentido literário, se eu usasse uma palavra lá no sentido denotativo, como a VUNESP fala, seria revela. Então, lança uma nova luz, empregado em sentido figurado. Assim apelidada por haver objetos de marfim finamente trabalhados que a cercam na sepultura. A expressão em destaque pode assim ser reescrita sem prejuízo de sentido. Então, você tem de observar, não pode haver prejuízo do sentido. O sentido tem de permanecer o mesmo e muito menos incorreção gramatical. Precisa permanecer com o mesmo sentido, está de acordo com a norma padrão. Por haver na sepultura, então vamos ver. Por haver objetos de marfim finamente trabalhados que a cercam na sepultura. Então, aqui tem 2 pontos importantes. Primeiro, vamos observar aqui no enunciado, no trecho, então, que cercam ela, não é isso? Eu não posso falar que cercam ela porque os pronomes retos, eles exercem a função de sujeito. Como complemento, não. Como complemento, no lugar de ela, eu uso a. Então, que a cercam. Por que eu trouxe o a para cá? Porque aqui eu tenho um pronome relativo, colocação pronominal, Enéas 4Ps, você já vai se lembrar disso daqui. Então, por haver na sepultura, que você observa de junta adverbial intercalado aí entre o verbo e o complemento, ele vem separado por vírgula. Então, até aqui está ok. Por haver na sepultura objetos de marfim finamente trabalhados que lhe rodeiam. Ele rodeia é verbo transitivo direto. Tem questão de substituição pelos pronomes oblíquos átomos, você já vai fazer isso daqui. Se eu tenho o verbo transitivo direto, eu uso o a e suas variações como complemento. Lhe ou lhes, você só poderá usar se você tiver um verbo transitivo indireto. Ah, não sei o que é VTD. Outro dia a aluna falou isso. Volte lá na aula sobre verbo transitividade verbal para você memorizar. Por haver finamente trabalhados objetos de marfim que na sepultura cercam-a. Então, aqui, ó, finamente trabalhados, você observa novamente a adjunta adverbial está entre o verbo e o complemento, se tem 2 vírgulas, corretíssimo. Que na sepultura cercam-a. E agora, aqui você já observa, quando o verbo termina em som nasal, que seja M, ão ou ON, você precisa colocar o N. Aqui eu chamo de alfabeto. Terminou em M, você vai pôr o N. Então, terminou em M, você vai pôr o quê? O N. Então, o correto seria o quê? Cercam-na. Só você se lembrar do alfabeto. Por haver, contornando a, sim, se contorna alguma coisa. Com verbo transitivo direto, eu vou usar perfeitamente o a. Verbo transitivo direto, o a e suas variações. Na sepultura. Olha aqui, novamente, adjunta adverbial intercalado, não é isso? Se ele está intercalado, virá entre 2 vírgulas. E aí o SVC funcionou entre o verbo e o complemento, 2 vírgulas, ok. Alternativa C, corretíssima. Por haver na sepultura que a envolve, observa aqui, que envolve, faltou uma vírgula aqui, ó, olha aqui. Por haver o que? Entre o verbo e o complemento não pode ter uma vírgula, só uma vírgula, X de errado. Por haver na sepultura que a envolve objeto de marfim. Por haver rodeando-lhe na sepultura objetos finamente trabalhados de marfim. Rodeou alguma coisa com verbo transitivo direto, eu não posso usar também o lhe. Com verbo transitivo direto eu uso o a e suas variations. Sinal alternativo em que o vocábulo destacado introduz ideia de causa. Apareceu causa, seja preposição, que seja conjunção, que seja advérbio. Primeira coisa que você vai fazer aqui é você vai colocar o primeiro. Por quê? Porque causa é aquilo que ocorre primeiro. Para ilustrar, já vou direto ao gabarito da questão para você compreender. A dama de marfim, assim apelidada, por que ela foi chamada de dama de marfim? Porque nela havia objetos de marfim finamente trabalhados. Então, concursando, muito importante você compreender aqui essa ideia de causa.
Então, apareceu causa, coloque primeiro. Você vai se lembrar de que a causa que vai levar a uma outra ação. Primeiro ela tinha objetos de marfim finamente trabalhados para depois ser chamada de dona de marfim. Ah, se eu falo assim, ó, o João Pedra. Ah, porque o João mexe muito com pedra. Primeiro o João mexe com pedra para depois ser apelidado de João Pedra. Então, a dama de marfim, por que ela foi chamada de marfim? Porque ela tinha muitos objetos de marfim finamente trabalhados. Então, causa ocorre primeiro. Primeiro ela tinha os objetos de marfim, depois ela foi chamada dama de marfim. Anote aí, muito importante, recorrente aqui nas provas da VUNESP. Contendo artigos luxuosos, como um punhal feito com cristal de rocha. Aqui é o material de que era feito o punhal. Nada de ideia de causa, alternativa B também não tem, alternativa C também não é ideia de causa. Observe aqui em outros lugares, em Paris, em São Paulo. Então aí nós já vemos essa ideia de lugar, muito menos a alternativa é período de transição entre a idade da pedra e a idade do bronze. Então, ali as idades, né, está relacionada a quê? A ideia de tempo. Sempre falo para você memorizar para as provas da VUNESP a conjunção embora. Então, observe, embora os pesquisadores não saibam exatamente quem ela era ou que papel social desempenhava, o vocábulo destacado pode ser substituído sem prejuízo do sentido e da correção gramatical. Então, não pode mudar o sentido e nem pode ficar incorreto. Embora essa conjunção, você já sabe o significado dela, vou falar um pouquinho aqui de forma sucinta para você memorizá-la. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote, imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó, ela indica um fato oposto. Então, aqui nós temos ao embora, já vou colocar aqui. Ela indica um fato concessiva, indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok, então oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal, ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas, dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração, colocar aqui, na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal, a outra ali você já viu, embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar. Primeiro ponto, a oração principal. Ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu.
Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Então, agora que você já sabe, olha aqui, embora os pesquisadores não saibam exatamente quem ela era ou que papel social desempenhava, suspeitavam que ela combinava poder político e religioso. Então, o que eu disse? Embora ela é uma concessiva, é uma ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. À medida que, a proporção que, vai trazer uma ideia de proporcionalidade. Então, proporcionalidade. Então, não pode ser, porque eu já vi o quê? Que embora ela é uma concessiva, já que é uma ideia de quê? De causa. Desde que irei à festa, desde que você me chame. Então, aqui, qual é a condição para eu ir à festa? Desde que você me chame. A condição é você me chamar. Irei à festa, mesmo que, embora que ou ainda que. Ainda que vai expressar uma ideia de concessão. Então, se apareceu ainda que, mesmo que, você vai se lembrar de que ela é o quê? Uma concessiva. Irei à festa, contanto que me chame, novamente, ideia de condição. Então, é importante você se lembrar que é uma ideia oposta da oração principal. Olha aqui, os pesquisadores, eles não sabem, mas eles suspeitam. E não impede a relação da oração principal de acontecer. Tanto é que eles suspeitam, mesmo sem eles saberem quem ela era, eles suspeitam. Ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. A expressão objetos de marfim pode ser reescrita como objetos búrneos. Ainda bem que já colocou aqui no enunciado, senão muita gente não saberia o que era. Se eu substituísse aqui a locução adjetiva de marfim pelo adjetivo ebúrneos, de repente muita gente não saberia. Eu preciso daquela em que há correta equivalência entre as expressões. Então, eu tenho a locução adjetiva do coração, é corolários? Será que sim? Restrição de idade, faixa de idade, é faixa etária, então já venho e gabaritei a questão. De criança é o quê? Pueris ou infantis, nada de juvenis, de jovem que seria. Organização da cidade, cidadã? Não, da cidade ela é o quê? É uma organização urbana, não é isso? Se é da cidade, é urbana. Então já venho aqui, descartei, alternativa B. Identidade do pai é o quê? Uma identidade fraterna de irmão. Então é uma identidade, o que aqui? Paterna. Então, quando fala lá de corolário, é um fato que vai resultar de outro e nada de problemas do coração. O problema do coração é um problema são problemas cardíacos, correto? Então, aqui também descarto essa alternativa. Sinale a alternativa em que a frase está correta quanto a regência verbal e regência nominal. Caro concursando, lembre-se disso daqui. Regência verbal, primeira coisa, você precisa se lembrar da transitividade verbal. Se tem um verbo transitivo direto, é um verbo que não pede preposição. Não tem o verbo que não tem preposição, correto? E se eu tenho um verbo transitivo indireto, vou corrigir aqui porque já coloquei verbo transitivo direto acima. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, é aquele verbo que vem acompanhado de preposição. Então, o primeiro ponto é isso aqui para você compreender a regência verbal. E se for regência nominal, você precisa observar aquele nome exige preposição. Quem está apto em estudar ou para estudar. Ele está apto ao exercício, para o exercício da profissão. Então, isso aí é regência normal, regência nominal. Você observa o nome e a partir dali você vai ver. Exige preposição? E se exige, qual é? Melhor maneira, ler bastante. Descobertas arqueológicas são essenciais. Olha aqui, se é essencial à vida, ao trabalho daqueles que investigam o passado. Já gabaritei sem sofrimento.
Marfim corresponde, o seu salário corresponde em seu trabalho? Não. Se corresponde, corresponde ao seu trabalho, corresponde a uma parte do corpo de certos animais. Altos cargos podem ser atingidos considerando-se, vou retirar o adjunto adverbial, ele considerou o que? Com verbo transitivo direto não tem preposição, então vou retirar esse a daqui, não é isso? Então o correto aqui seria considerando-se sempre os, vamos retirar o a, porque verbo transitivo direto não tem preposição. Figuras femininas do passado como Cleópatra são lembradas com serem, não, se é lembrado, você é lembrado por alguma coisa. As pessoas tomam conhecimento, ele tomou conhecimento à situação, não. Se você toma conhecimento de alguma coisa. Tomam conhecimento dos fatos históricos e entendem o que? A humanidade, com verbo transitivo direto, não tem preposição. Ah, isso aqui não é preposição, mestre? Não. Isso aqui é um artigo, correto? Isso aqui é um artigo, porque com verbo transitivo direto não tenho preposição. Show de bola? Conseguiu compreender e também gabaritar esta questão?